Primeiro, eu queria aqui me apresentar. Eu sou Fabiano Lima, trabalho na Zurich, na área de vida, previdência e capitalização. Hoje represento aí com muito prazer os 1.500 funcionários da Zurich nessa nossa primeira live. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o mercado de fundos de previdência e toda essa volatilidade que o coronavírus tem trazido aos mercados. Tem sido um momento aí de muitas emoções. E além de representar os nossos 1.500 funcionários, represento também aqui os nossos parceiros, distribuidores. E aí, Daniel, já te antecipou quem são aí a audiência, né, desse papo aqui. Então, nós temos tanto clientes da Zurich que foram convidados, como os nossos parceiros de distribuição, os corretores de seguros, os funcionários da Zurich que também nos acompanham, além de colegas do mercado. Eu vou deixar o Daniel falar um pouquinho da Valora, mas o Daniel é o CEO da Valora Investimentos, uma casa que já atua há muitos anos aí na parte de investimentos e mais recentemente, há alguns anos também, em fundos de investimento de previdência. A Valora é nosso parceiro aqui com um fundo de renda fixa. A gente vai falar sobre ele durante a nossa live. E é claro que a gente vai abordar uma série de assuntos, em especial a volatilidade. Então, eu queria, antes de começar, pedir para o Daniel falar um pouquinho sobre você, Daniel, e sobre a Valora. Vamos lá. Obrigado, Fabiano. Obrigado aí a Zurich, enfim, pela oportunidade de fazer essa comunicação. Acho super interessante e, de maneira geral, acho que falta bastante no nosso mercado, que é realmente essa parte de você ter uma linha direta, uma comunicação mais direta que consiga acessar aí os investidores. Bom, meu nome é Daniel Pegorini, eu sou aqui da Valora Investimentos. A Valora é uma gestora independente. Independente significa que a gente não tem nenhuma vinculação com nenhuma entidade financeira do mercado. Nós temos parceiros com o mercado, como é, por exemplo, o caso da Zurich, tá certo? Essa parceria aí que a gente está nesse dos fundos de previdência. A Valora é uma gestora bastante especializada na parte de renda fixa, crédito privado. A minha vida pessoal, tá? Eu comecei a minha vida no mercado financeiro em 1994, logo depois fui para o Banco Garantia e Credit Suisse First Boston, fiquei lá até 2002, sempre trabalhando na área de crédito estruturado, crédito privado. E depois disso eu fui sair do banco para montar a Valora, e desde 2005 eu fundei e eu toco a Valora Gestão de Investimentos, que é uma asset manager, que é aí bastante focado no mercado de crédito, renda fixa, crédito privado, mercado imobiliário, de estruturas de investimento no mercado imobiliário e também o mercado de participações. Tá? Mas, grosso modo, quer dizer, eu toco aqui dentro da Valora a área de renda fixa, crédito privado. Tá? Você já teve tempo aí para viver algumas crises nesse período, né, Daniel? Esses dias atrás até, Fabiano, estava fazendo as contas aqui, foram 12 contando com essa, né? E aí só quando a gente está falando de crise mesmo, né? Não é qualquer marolinha, para parafrasear alguns dos nossos antigos dirigentes aí, mas crises mesmo, que você de fato teve impactos muito grandes na vida das pessoas e na vida do mercado financeiro e do país no geral, né? Então, desde lá, e aí vem toda a parte daquela época do mercado onde a gente tinha uma dívida externa muito grande e, portanto, a gente tinha aí algumas deficiências do ponto de vista de geração de dólares, né? Como as crises de câmbio lá atrás, banda diagonal endógena do Chico Lopes e etc., todas essas. Depois veio as crises dos mercados Nasdaq, né? Das .coms e etc., antes disso teve crise tequila, né? Depois teve crise da Rússia, crise da Argentina. E a gente sempre envolvido no meio de alguma coisa dessas, né? Então foram várias, certo. E deu para a gente, ao longo do tempo aí, acumular alguma experiência e vivência nessas crises, né? Legal, Daniel. Antes da gente entrar na parte aqui específica dos fundos, dos ativos e dos impactos do corona nos investimentos das pessoas, como é que vocês estão fazendo aí na Valora? A pessoa está trabalhando de casa, uma parte no escritório? Como é que vocês estão administrando aí a quarentena? O que a gente buscou aqui foi a solução que tivesse o menor impacto possível em várias frentes, né? Na frente dos negócios em si, porque obviamente, inclusive, eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas a Ambima
fez essa consulta específica, e gestão de fundos de investimentos é considerada como uma atividade essencial, tá? Assim como é supermercado, assim como é a parte de farmácias. E nesse contexto, a gente está aqui, nós somos um total de 38 pessoas dentro da Valora, nós temos aqui dentro da gestora 5, tá? Eu tenho vindo todos os dias, porque eu consigo daqui fazer um pivotar melhor o conjunto. Eu estando aqui, mais pessoas podem estar em casa. Então, a gente optou por uma solução que deixasse o mínimo de pessoas possível dentro do escritório, e aí isso foi a solução. Então, de 38, nós estamos com 5 trabalhando aqui no escritório, e obviamente tem funcionado bem o esquema de home office. Eu até te diria que me surpreendeu bastante, né? A dinâmica em si. Tem dias que literalmente a impressão que eu tenho é que as pessoas trabalham mais via home office do que normalmente no escritório, né? Que os limites temporais eles são inclusive um pouco menos bruscos, né? Quando você está no escritório você simplesmente vai embora e pronto. Quando você está em casa no home office, aparentemente os limites não são tão assim. Então tem funcionado bem, tem sido uma experiência bastante interessante. Essa crise, todas as crises trazem algumas novidades que a gente não espera. Essa, se tem uma boa notícia, é a questão do home office, que no nosso caso na Zurich também estamos com 100% das pessoas em home office, inclusive o pessoal da central de atendimento, já tem 3 semanas, e a produtividade tem sido ótima. A gente está positivamente surpreso aí com esse fenômeno, e eu acho que quando a crise passar, vai ser um assunto de grande discussão aí, a continuidade parcial ou não do home office. Mas vamos entrar aqui no nosso assunto, a volatilidade. A gente está vendo aí uma volatilidade talvez sem precedentes, né? Tanto pela intensidade da volatilidade quanto pela agilidade dela, né? Alguns eventos têm acontecido com muita rapidez, né? É isso mesmo. Todos os ativos, praticamente, grande parte dos ativos foram impactados para baixo, o dólar subiu, alguns outros também tiveram variação para cima, mas a grande maioria andou para baixo. E eu queria entender de você, para a gente começar uma visão geral, o que está acontecendo nos mercados? Por que o mercado está sendo tão impactado pelo corona? Bom, vamos lá. Eu acho que, como eu estava falando há pouco, Fabiano, todas essas crises aí vividas por nós nos últimos anos nos ensinaram algumas coisas, né? O primeiro dos ensinamentos é que as crises, elas, apesar de serem diferentes, elas são sempre iguais, né? Elas têm fases, né? Então, essa tem as suas diferenças. A gente está tratando de uma crise que tem um lado médico, né? Um lado aí, sob o ponto de vista de saúde, que eu diria para você que talvez há 100 anos não acontecesse, né? Em compensação, todos os outros ingredientes eles são mais ou menos os normais de todas as crises, né? No primeiro momento você tem aquela crise aguda, quer dizer, aquela sistemática de queda nos ativos como um todo. Isso basicamente é fundamentado pela questão das expectativas, né? As pessoas entram em pânico, literalmente, e saem vendendo absolutamente tudo que tem para ser vendido pela frente, né? E aí isso acabou causando a queda das bolsas, a queda da renda fixa, a queda... Teve momentos, inclusive, você deve ter visto por aí, até o ouro caiu, né? O Bitcoin caiu, quer dizer, coisas que são vendidas como ativos absolutamente descorrelacionados de qualquer outra coisa, né? E aí isso, basicamente, é isso que eu falei, quer dizer, é uma dinâmica de pânico. Bom, dito isso, passada essa primeira fase, normalmente começa aquela fase onde as pessoas passam do pânico para o pensamento um pouco mais racional, né? E começam a olhar as circunstâncias de queda de todas as coisas, né? A gente tem um evento adicional aí que a gente ainda deu azar de ter uma crise do petróleo junto com toda essa crise do coronavírus, né? A gente fala que é só corona, mas o petróleo foi o primeiro a dar sinais, né? Só a crise do petróleo em si já seria uma crise. Então, imagina a somada do coronavírus, né? Então, essas duas crises gêmeas aí ocasionaram um forte impacto sobre a atividade econômica, né? E aí vem sempre aquela questão, né? A verdade é que ninguém ainda perdeu dinheiro fisicamente. As empresas não quebraram, elas não deixaram de existir, tudo isso. Mas a verdade é que aquela questão de você querer se livrar o mais rápido possível dos ativos leva a uma consequência aí, essa consequência de ativos caindo
como se fosse um efeito dominó, né? Um levando o outro na crise. No O que segundo é interessante momento, que acontece também, só desculpa te interromper, às vezes acontece de ativos de melhor qualidade, que tem mais liquidez, acabam sendo vendidos primeiro, justamente para fazer liquidez, do que os de pior qualidade, né? Então, às vezes tem um efeito inverso no valor do ativo versus o preço do ativo, não é isso? Isso é um fenômeno que é conhecido bastante de perto pelos gestores de fundos de investimento, que é a situação em que o sujeito, principalmente nos fundos que têm liquidez mais rápida, D0, D1 e etc., ele toma resgates e ele precisa fazer liquidações de posições, de portfólio, para fazer liquidez para pagar esses resgates. O que acaba acontecendo é que você não consegue, esse gestor ele não consegue fazer uma venda planejada, programada e com uma certa estratégia dos ativos. Ele acaba tendo que vender dentro da dinâmica que é pagar os resgates e os prazos são muito curtos. O que acontece? O que ele acaba vendendo primeiro é aquilo que tem mais liquidez. Mais liquidez significa que vende melhor, mais fácil. O que é que vende melhor e mais fácil numa situação de crise? Aquilo que tem um menor risco de crédito, aquilo que tem um menor risco atrelado. Então é isso que acontece. Toda vez que você precisa fazer dinheiro rápido, você acaba vendendo uma coisa que é provavelmente uma das melhores coisas que você tem dentro do seu portfólio. E aí, com isso, você tem uma queda, inclusive, primeiro, dos títulos de melhor qualidade de crédito. O que, obviamente, na outra situação, leva aos efeitos colaterais. Se um ativo de melhor risco de crédito acaba sendo negociado por um preço muito baixo, uma taxa de retorno muito elevada, o que acontece com os demais? Eles são obrigados a acompanhar, porque, obviamente, tudo no mercado financeiro é uma relação entre retorno e risco. Se os melhores riscos estão pagando uma taxa aqui, não faz sentido um risco pior ficar pagando uma taxa mais baixa. Ou seja, você começa a ter uma equação onde um preço puxa o outro dentro do mercado. E é isso que tem acontecido ao longo das últimas 3 ou 4 semanas. Numa sistemática onde dia a dia os preços vão subindo uns contra os outros. E é por isso, inclusive, que você vê muitas vezes até fundos de renda fixa, crédito privado D0, D1, eles não só marcando de um dia para o outro, mas continuando caindo. Não é um problema de risco de crédito, é um problema contábil, é um problema de marcação a mercado. Por legislação, os fundos de renda fixa, crédito privado, eles são obrigados a registrar as suas posições pelo que eles chamam de marcados a mercado, ou seja, pelo preço pelo qual, naquele momento, você venderia. Como é que isso é estabelecido? É estabelecido pelo preço que houve negociações no dia anterior. E aí, a cada dia você vai marcando acima, significa que esses preços vão subindo. Quando esses preços vão subindo, as cotas vão caindo. Não significa que dinheiro foi perdido no contexto. Se você não sacar aqueles fundos, necessariamente ao longo, e não tiver riscos, problemas de crédito no fundo, ao longo do tempo eles vão melhorar a sua rentabilidade e vão entregar de volta aquela rentabilidade que ficou para trás. Esse é um ponto importante, uma mensagem, até porque no fundo da Valora com a Zurich a gente tem crédito, né? Tem uma parte que é crédito. O fato de um fundo de crédito ter uma desvalorização. Exatamente. Não é porque um fundo de crédito teve desvalorização, não necessariamente porque a qualidade do crédito caiu. Pode ser que ele continue com as empresas com alta capacidade de geração de caixa, embora também serão impactadas, mas não a ponto de gerar risco de crédito. Então, não houve perda material. O que houve é uma mudança de expectativa que muda o preço, mas não muda o valor. Aqui a questão está bem diferença entre preço e valor, né? Às vezes o preço cai porque tem muita gente vendendo, tem muita gente querendo vender rápido, vende barato, o preço cai, desvaloriza o fundo, mas quem entra ou quem está dali para frente vai ter uma rentabilidade que vai ser melhor e vai superar o que ele tinha até então. Mas isso, claro, como você mencionou, desde que não haja perda material de crédito, não haja default, não haja... Então, para a gente traduzir aqui, para que não haja um calote em alguma das empresas de onde comprou os créditos. Né? Até porque, Legal. E aí, até pegando esse gancho,
como gestores, esse é o nosso principal trabalho, né? Nosso principal trabalho é, através de um conjunto de processos, de procedimentos, due diligence, acompanhamentos. O nosso primeiro trabalho é garantir que dentro do portfólio que está investido o fundo, você não tenha problemas de crédito. E é dentro desse contexto que você faz o trabalho inicial. Porque quando você tem um problema de crédito, aí é sim a perda definitiva. Quer dizer, se alguém não te pagou ou não vai te pagar, aí sim você tem uma perda definitiva no fundo. Quando não é um problema de crédito, é um problema de marcação do papel, você acaba ganhando uma curva diferente daquela que você comprou. Então, você comprou um papel que tinha uma rentabilidade determinada, vamos dizer 10% ao ano antes da crise, a rentabilidade do papel passou a ser de 12% ao ano ou 13% ao ano. Mas lá no final, ele acaba no mesmo ponto. A quantidade de dinheiros, se você não tiver um problema de crédito, num título de renda fixa, você ao longo do tempo vai receber o mesmo dinheiro que você receberia não fosse a crise. Então, é por isso que o que a gente estava falando é exatamente isso. Você tem que diferenciar muito bem o que é o problema de crédito e o que é um problema de marcação. O problema de crédito, normalmente, você não retorna. O problema de marcação, você ao longo do tempo vai adquirir de volta aquele valor, né? Legal. Nessa linha, só para a gente continuar na parte do renda fixa, depois a gente vai falar um pouquinho de bolsa e dólar também, mas os fundos de renda fixa, né, com este nome, estão tendo boa parte deles uma rentabilidade negativa, né, que gera até uma certa apreensão aí do consumidor que, embora não devesse, muitos podem ter comprado achando que aquilo era uma renda, não tinha nenhum tipo de risco, e os fundos de renda fixa sim pode trazer risco. Então, até em linha com uma pergunta que uma pessoa aqui da nossa live, um participante, o Edu Cubo, perguntou, como é que pode fundo de renda fixa ter rentabilidade negativa? Você pode passar um pouquinho por isso, Daniel, e explicar quais são os papéis que compõem o fundo de renda fixa e por que eles também podem ter rentabilidade negativa? Claro. Acho que a primeira parte da resposta é exatamente conceituar como é que um fundo de renda fixa pode ter rentabilidade negativa. E aí o contexto dessa resposta, Fabiano, é um pouco o seguinte, né? Existe uma confusão de conceitos no que é renda fixa, né? Renda fixa, como o próprio nome diz, da onde que veio o nome renda fixa, né? Lá no exterior, esse conjunto de ativos chama-se Fixed Income. Foi traduzido para o Brasil como renda fixa. Renda fixa e renda é aquele negócio que você ao longo do tempo vai recebendo. Então, renda fixa significa o seguinte, a partir do momento em que você comprou um título de renda fixa, que é um crédito contra uma empresa, você vai receber o que foi acordado ao longo da vida daquele papel. A não ser que você tenha um problema de crédito e ele não te pague de volta, mais uma vez, aí é uma outra questão, você vai receber o que foi combinado, você vai receber os juros determinados, o pagamento do principal, todos nos prazos, perfeito? Como forma de renda. Em nenhum momento te disseram que você poderia sair daquele papel a qualquer momento pelo mesmo preço que você o comprou. Então, um papel de renda fixa, o nome renda fixa é dado porque a partir do momento em que você investiu, você vai ter aquela renda ao longo do tempo até o vencimento. Isso está contratado. Não quer dizer, não existe nada nesse contrato que diga que você em qualquer momento pode sair daquele papel e vender ele e ter o mesmo valor na venda. O que é que significa isso? Você poderia, inclusive, vender ele com ganhos. Você poderia vender ele com perdas, de acordo com a movimentação do mercado. Então, o primeiro contexto é, por que é que os fundos de renda fixa rendem negativos? Mais uma vez, é uma questão contábil. Você tem um conjunto de papéis que você contratou uma rentabilidade ao longo da vida daquele papel, só que a legislação, a CVM, te obriga a botar preço nele como se você fosse vendê-lo todo dia. E aí, por quê? Porque, obviamente, num fundo de investimentos, tem pessoas entrando e pessoas saindo todos os dias. E é por conta disso que acontece esse descasamento entre o que é rentabilidade e o que é retorno do fundo. O que é que significa isso? Um fundo de renda fixa que não tenha problema de crédito, apesar de ele ter rendido negativo, por exemplo, no mês de março, se você ficar segurando esse fundo até que os papéis dele todos vençam,
você vai receber exatamente a mesma quantidade de dinheiros que você tinha contratado na partida. Então, existe muito claramente essa diferença no mercado. Tá? Num fundo E que nem talvez o nosso, por exemplo, o Valora Zurich, ele é um fundo de renda fixa. E, basicamente, a carteira dele é composta por perto de 60% de títulos de crédito privado. Debentures, quer dizer, principalmente debentures, mas você poderia ter CRAS e CRIs, né, na estrutura, mas você tem fundos, tem basicamente instrumentos derivados de crédito. Então, isso significa que esses títulos eles sofreram uma desvalorização por conta dessa crise no mercado, mas não significa que ao longo da vida eles vão pagar menos, eles vão pagar exatamente a mesma quantidade de dinheiro. Então, uma desvalorização no fundo de renda fixa, a não ser que proveniente de um problema de crédito, não necessariamente é um problema. O que acontece com isso é que o fundo passará, a partir daquela data, a ter uma rentabilidade melhor ainda. Tá? A partir do momento que você parar Legal. Ok? Ótima essa explicação, acho que já consegue englobar uma série de dúvidas que nossos clientes, nossos parceiros corretores podem ter. E tem mais um ponto que talvez valha a pena a gente mencionar, é que o tamanho dessa volatilidade de preço, ela também vai depender da duração dos ativos que estão lá dentro, né? Então, isso muitas vezes é pouco comunicado, mas há fundos de renda fixa que tem uma duration mais longa, eles podem acabar balançando mais do que um ativo que tem uma duration mais curta, onde o risco de crédito é menor, né? E aí é importante que o participante, o cliente, esteja alinhado com a duration do fundo esteja alinhada com a duration da expectativa do cliente. Perfeito. Se é um cliente que espera se aposentar daqui 5 anos, ele não deveria estar em um fundo de renda fixa que tem papéis investidos há 20, 30 anos, Perfeito. Porque daí vai acontecer exatamente esse descasamento que ele falou, ele vai ter que resgatar seus recursos antes que esses ativos vençam, e pode ser um momento não favorável para esse resgate, aí a rentabilidade líquida dele pode acabar sendo um pouco piorada, né? É isso mesmo, quer dizer, como no caso especificamente de um gestor, ele acaba não produzindo uma carteira específica para cada investidor. Perfeito? Exato. Então, no nosso caso específico, o nosso fundo ele tem uma duration de aproximadamente 2 anos e meio a 3 anos. Tá? Isso em duration. Não quer dizer que eu não tenha ali alguns papéis, alguns CRIs de prazo muito mais longo, e FDICs e tudo isso. Mas são operações que têm um duration médio de 2 anos e meio. Então, isso é um ponto muito importante. A gente aqui gosta de trabalhar o duration exatamente no melhor ponto da curva. Então, muitas vezes, se a curva de juros ela está melhor para você ficar um pouco mais, com um duration um pouco mais longo na carteira, a gente acaba alongando. Se não for isso, você normalmente trabalha com durations que são de 2 anos e meio a 3 anos e meio. Tá? Mas esse é um ponto muito relevante na análise, com certeza. Legal. E você comentou no início que a crise ela traz um momento inicial de pânico, onde sai todo mundo vendendo, e depois ela entra numa fase de racionalidade. Sim. Pergunta de difícil resposta, eu sei, mas nós já entramos na fase da racionalidade ou ainda tem pânico no mercado? Não, tem pânico, mas e vamos lá. Essa resposta ela não é simplesmente essa fase, não é aquela fase que nem videogame que você passa e pronto, acabou a anterior, né? Na verdade, essas fases elas vão se entrelaçando entre elas. Você ainda tem algumas dinâmicas de pânico no mercado, mas em compensação você tem determinadas situações onde você já melhorou substancialmente essa questão. Vou te dar um exemplo. A coisa de 3 semanas atrás, a gente estava comprando crédito numa taxa melhor do que está comprando hoje. Isso significa que, potencialmente, não quer dizer que você não tenha um outro ciclo como esse. Uma outra onda. Esta semana o mercado de crédito já está melhor do que estava há 2 semanas atrás, tá? Obviamente, como gestores, a gente acaba conversando com muita gente no mercado o dia todo. É ilusão essa história de pensar que os gestores de fundos eles são todos competitivos entre si, são, né, inimigos mortais. Isso é uma besteira imensa. Os gestores eles se conversam muito, se falam muito. E eu posso dizer, por todas as conversas que eu tenho tido aí na última semana, que a situação já está bem melhor do que estava há 2/3 semanas atrás. Tá? O que é que eu digo isso com relação a isso? Obviamente,
tem uma série de situações. Vocês viram uma série de medidas que, por exemplo, o governo entrou no mercado, tomando algumas decisões, algumas medidas, e que elas contribuem positivamente, inclusive para que o pânico diminua um pouco, tá certo? Então, como exemplo, quer dizer, vocês viram aí ao longo das últimas semanas ações do Banco Central provendo liquidez no mercado secundário de títulos de dívida, também ele ajudando com a liquidez nos bancos, que são um componente muito importante no meio de crise como essa, e nas empresas, quer dizer, você tendo ações do governo na direção de fazer com que as empresas tenham menos riscos sistêmicos e, por natureza, você acaba tirando um pouco da volatilidade do mercado. Tá? Entendi. Além dessas medidas de liquidez, o BC anunciou que ia comprar algumas debêntures também, até um limite, se não me engano, de R$ 1 trilhão. Foi até o comentário que o Eduardo fez aqui na nossa audiência. E outras medidas também estão sendo divulgadas, que seja o auxílio de R$ 600 para as pessoas, a liquidez nos bancos que você já mencionou, linhas de crédito para pequenas empresas. Como todas essas medidas podem impactar o mercado de investimentos? O que de concreto trará para a economia e para os investimentos, na sua visão? Tremendamente, tá? A gente aprendeu, o mundo aprendeu muito com as crises financeiras desde que aconteceu a crise de 1929, tá? Já é um fenômeno conhecido pelos economistas e pelos mercados e pelos reguladores, legisladores e o pessoal dos governos, que em situações de crise como essa, sai muito mais barato você organizar programas de incentivo via o governo para que a economia não desaqueça tanto do que depois você retomar uma indústria como um todo. Tá? Isso já é um fenômeno bastante conhecido, foi largamente aplicado pelo governo americano na crise de 2008 e basicamente depois disso, 3 anos depois, os Estados Unidos já estavam crescendo em níveis praticamente pré-crise. Tá? Como é que se faz isso? Basicamente você pega o soberano, você pega o governo e faz com que ele faça um conjunto de incentivos para aquecer a economia. Por exemplo, aumentando a liquidez presente no mercado, essa distribuição de recursos que você estava falando, por exemplo, Fabiano, de R$ 600 por pessoa, quer dizer, para se ter uma ideia de quanto é isso, estamos falando de você distribuir dinheiros ao longo de, vamos lá, 1 mês e meio a 2 meses, equivalentes a 3 anos de Bolsa Família, dentro de uma dinâmica como essa. Quer dizer, é uma quantidade muito grande de dinheiro que entra em circulação. E nesta base que o dinheiro entra em circulação, ele não vira poupança, ele vira basicamente consumo. E o consumo é o que você precisa nesse momento para que as empresas não parem de funcionar, para que você não tenha desemprego, para que você não tenha o problema de crédito nas empresas. Né? Do outro lado, você tem um conjunto enorme de medidas sendo tomadas pelo governo para fazer liquidez nos mercados e ajudar, por exemplo, na organização desse mercado de resgates, né? Que é isso que você estava falando do Banco Central, por exemplo, está se falando aí numa PEC de ele entrar comprando títulos privados de dívida. Isso ajuda bastante o mercado porque permite uma saída organizada, permite que... Sabe aquele negócio de... Por que as pessoas criam portas de emergência nos 4 lados de uma sala de cinema? Para que não vá todo mundo para o mesmo lado, certo? Então, o governo fazendo isso, ele cria zonas de escape, onde você não prejudica e não bota o mercado mais para baixo ainda, fazendo esse funil, onde todo mundo se espreme numa única saída. Então, a dinâmica é um pouco por aí. A quantidade de dinheiro que o governo tem disponibilizado para fazer isso, literalmente é uma bazuca, nunca se viu antes. E aqui vem um contexto muito interessante, né? É óbvio que a gente sempre pode ficar um pouco rabugento de pegar uma crise dessas num momento que talvez o Brasil vinha aí, né, aquecendo a economia, você vinha números de desemprego caindo e etc. Mas a verdade é a seguinte, que o melhor momento que uma crise poderia nos pegar nesses últimos 5 ou 6 anos é esse, tá? Para você ter uma ideia, quer dizer, as empresas brasileiras, elas estavam bastante capitalizadas, elas estavam com níveis de acesso de caixa bastante importantes e bastante relevantes, o que obviamente garante uma saúde de crédito às empresas. Isso aconteceu ao longo dos últimos 24 meses, as empresas tomaram muito dinheiro barato. O governo brasileiro, pela primeira vez, e olha, nas 12 crises eu estou falando, pela primeira vez o governo não é parte do problema. Em todas as outras crises, ao invés de estar baixando taxas de juros,
o governo estaria subindo taxa de juros porque ele precisava... Porque ele estava com risco de crédito, né? Ele era um problema. Ele precisava captar verdade. dinheiro. Para captar dinheiro, ele precisava aumentar a taxa dele. Quando ele aumenta a taxa dele, ele faz com que todo mundo corra para o papel dele e, portanto, não sobra para ninguém. Pela primeira vez, o governo não é parte do problema. O governo está baixando a taxa de juros ao longo do contexto e está com capacidade de financiar, por exemplo, uma linha como essa de perto de 100 bilhões de reais a fundo perdido. Quer dizer, você está distribuindo, você não está dando dívida para as pessoas, você está dando dinheiro para as pessoas, né? Você está falando aí de distribuir 600 reais a talvez 30 milhões, 40 milhões de pessoas. É muito mais do que distribuir dinheiro de helicóptero, é muito mais do que isso, né? Então, acho que esse contexto todo leva a uma dinâmica de crise totalmente diferente. Por que eu digo isso? Vamos imaginar aqui, por um acaso, de que a semana que vem se descubra uma vacina para o tal do vírus. Quanto tempo... quando você tem um problema de crise financeira e você deixar a economia toda quebrar, mesmo que fosse daqui um mês a solução da vacina, você estaria num problema, numa situação tão ruim, sob o ponto de vista empresarial, que não faria diferença. A recuperação é lenta. Se você deixa a economia num ponto de ataque interessante, você resolvendo o problema sanitário, que é basicamente um problema sanitário, você rapidamente tem uma velocidade de escape. Você rapidamente retoma os níveis anteriores. Fica um buraco a pagar. Verdade. Você tem um problema fiscal. Nós acabamos de adicionar uma quantidade grande de dívidas ao Estado brasileiro e nós vamos ter que lidar com isso provavelmente ao longo dos próximos 4 ou 5 anos. Mas isso como você disse, melhor do que a situação dessa. Mais barato, né? Muito Sim. mais barato, inclusive, Sim. né? Perfeito. Agora, nesse cenário que você, nesse momento, né, que a crise nos alcançou, as empresas estavam com seus balanços muito mais fortes, o governo brasileiro estava com a sua situação fiscal mais arrumada, e agora foi um momento melhor do que se fosse há 2 anos atrás. Nós sofreríamos muito mais do que estamos sofrendo hoje. Dúvida. Mas olhando para frente, para a recuperação, até respondendo uma pergunta aqui da Serpa Corretora, como é que você vê essa recuperação? Muito se fala se a recuperação vai ser em U, em V, em L. Explica um pouco o que são o U, V e o L e qual é a sua visão sobre isso. Vamos lá. As letras, né, das recuperações, né? Uma recuperação em V significa que a indústria cai, bate num ponto que é o ponto de fundo e volta rapidamente. Uma recuperação em U significa uma queda abrupta, um tempo paralisado ou parado e depois uma recuperação também rápida. Uma recuperação em L não é uma recuperação, é uma queda e uma permanência embaixo. Tá? Chegamos no fundo do poço e ficamos por lá, não tem mola, exato, né? Exato. Essa é a tendência da grande maior parte dos pessimistas de plantão, né? Que eles estão sempre presentes, obviamente. É verdade, é verdade. Eu, particularmente, eu não acredito em nenhuma delas, tá? Eu sempre vejo situações como essa, situações de uma crise como essa, elas são muito complexas. E você pode ver que sinais são emitidos de todos os lados a todo o tempo. No final de semana, você teve o novo acordo da OPEP do petróleo. Você teve os Estados Unidos lançando um programa de ajuda gigante, imenso, o Banco Central Europeu, o Japão e etc., o Brasil e etc. Em compensação, você tem um número de mortes recorde dentro de Nova York, você tem a Espanha, etc. Então, você tem muitos sinais que eles não trabalham em uníssono. Você não tem uma linha de sinais que basicamente aponta num único sentido, né? E repito, esta crise ela tem um componente sanitário muito forte e esse componente sanitário, ele de verdade vai fazer a notícia acontecer durante algum período de tempo enquanto não se der uma resolução para ele. Tá? O que eu acredito nesse processo é que provavelmente a gente tem uma queda em termos econômicos, PIB, e que provavelmente você vai ficar testando idas e voltas durante algum tempo. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquelas dinâmicas da Bolsa alguns dias atrás, que um dia ela caía 15%, outro dia ela recuperava 13%, depois caía 17%, depois subia 13%. Então temos que acrescentar uma letra aqui que é o W, né? Ou www, vamos chamar assim. É um W muito mais longo, eu diria, né? É aquela dinâmica um pouco por aí, né? Então, essa linha de atuação, na minha concepção, é a mais provável. Quer dizer, aquela história, sabe o sujeito numa cama elástica, que ele vai subir e cair durante um tempo? E provavelmente
exatamente como numa cama elástica, cada pulo vai ser um pouquinho menos alto e um pouquinho menos baixo. Quer dizer, você provavelmente vai criando uma dinâmica menor até que você, de fato, começa a criar uma linha a partir disso, tá? É a forma que eu acredito que você vai ter uma solução de uma crise como essa. E aí eu acho que dentro desse contexto, o que vai acontecer é que os ativos vão aos poucos ganhando uma determinada linha de crescimento. Tá? Entendi. Nesse cenário, nessa expectativa de recuperação, Daniel, o que você recomendaria para os investidores, em especial de previdência privada, aqueles onde é importante a gente reforçar, quem está no PGBL e no VGBL, a grande maioria tem objetivos de mais longo prazo, né, e tem uma certa facilidade para mover os seus recursos entre os fundos. E qual seria a sua recomendação para esse tipo de investidor? Bom, a primeira coisa, tá, Fabiano, que eu sempre recomendo é prestar atenção naquele conselho que a avó de todo mundo dava de não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Então, não é porque o mercado está desse jeito ou de qualquer outro jeito, poderia estar para cima um monte, que você concentra investimentos em determinados asset classes. Por exemplo, eu vi muita gente falando alguns tempos atrás que ia resgatar tudo que tinha de renda fixa, fundo imobiliário, ia para a bolsa, ia para ações, né? Ou ia tirar as ações e ia tudo para fundo imobiliário, porque tinham desvalorizado demais. Acho que o primeiro ponto aí é você, diferentemente do mercado, não entrar em pânico, né? Pânico é aquele sujeito, o sujeito em pânico, ele se afoga com água pelo joelho, tá certo? Então a primeira coisa que você tem é, ok, não entre em pânico e não abra mão de diversificação de portfólio. Então, você tenha nos seus investimentos, principalmente os investimentos previdenciários, uma dinâmica de divisão entre vários tipos de ativos. Renda variável, multimercados, renda fixa, fundos imobiliários, tudo isso. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Por quê? No mercado financeiro, o mercado financeiro é um conjunto de vasos comunicantes. É aquela história, todos os ativos eles estão separados, mas eles estão juntos, eles estão unidos por uma linha que muitas vezes ela não é muito visível. Mas a verdade é que determinado ativo sobe, outro fica para trás, depois esse aqui para de subir e acaba subindo o outro. Então, não abra mão disso. Segundo, não fique pulando de lugar em lugar. Eu tenho dado uma dica que é o seguinte, se você está em quarentena, bote seus investimentos em quarentena também. Tá? Só tire dinheiros que você precise para viver. Fora isso, permaneça com a diversificação, não fique saindo. Sabe aquele negócio do sujeito que está ali nas pistas da estrada e que, de repente, ele vê uma pista andando mais, aí ele vai para aquela, aí a outra anda mais, ele vai para outra, aí quando ele vai para outra, a outra para. É a mesma coisa. E ele se irrita, porque as que ele pega sempre anda menos. E é natural. Sabe por quê? Porque acontece isso. Quer dizer, todo mundo sai de um ativo, vai para o outro, o ativo fica precificado, ele para de andar, e o outro que ficou para trás anda mais. As pessoas exatamente. Então, o que acontece numa dinâmica como essa é você fica correndo atrás do rabo. Na minha percepção, a não ser que você tenha um problema vinculado a você ter uma desconfiança que existe um risco de crédito, existe um risco daquela empresa que você tem uma ação quebrar, a minha orientação, o meu conselho é fique onde você está, porque razoavelmente as recuperações elas acabam trabalhando meio que juntas. Elas podem estar distantes temporalmente, mas ao longo de um determinado tempo, elas acabam todas subindo ao mesmo tempo, subindo juntas, tá? Então, a minha observação é, fique onde você está, não fique se movendo de um lado para o outro. Tá? Isso é muito importante. Nessa hora, como a quantidade de informações é muito grande, é muito importante você contar com os especialistas. Então, por isso que nós temos a Valora, um grande especialista em diversas modalidades do fundo, mas no fundo de renda fixa com a gente, também outros parceiros. Então, tem gente olhando para aquela informação que é relevante. Os administradores, os fundos gestores estão olhando para aquelas informações que são relevantes do ponto de vista de retorno e de segurança daquele ativo. Os investidores que estão lá ou estão trabalhando durante o dia a dia ou estão cuidando da sua ocupação, ele nunca vai ter o acesso à quantidade de informações relevantes que os outros vão ter. Então, ficar fazendo stock picking, ficar fazendo timing, que é ficar escolhendo, como você bem disse, escolhendo a pista na hora de entrar, vai ser invariavelmente, com raríssimas exceções, o investidor vai acabar perdendo dinheiro. Eu só queria acrescentar um ponto importante do ponto de vista
do orçamento familiar e do objetivo da Previdência. Então, é uma grande oportunidade, essa crise, essa volatilidade é uma grande oportunidade para as pessoas também refletirem sobre os objetivos do seu investimento, né? Então, quando você adquiriu uma Previdência, começou a contribuir, quais eram os seus objetivos? Eles são os mesmos agora? De repente, as pessoas, em geral, quando começam, querem se aposentar aos 55, aí quando estão mais perto, falam, pô, eu consigo ir mais longe, prorroga para 60, 65. Então, uma readequação dos objetivos que cada um tem com a sua previdência é importante, inclusive, para fazer essa seleção e essa diversificação que você mencionou aí no começo. E aí, eu vou... Você não acredita, já se passaram 42 minutos, a gente já está perto de encerrar. Pois é, foi muito rápido também. Eu queria te fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar, Daniel. A gente falou pouco de bolsa, né? Eu sei que não era muito o foco da discussão, a gente vai ter outras lives aqui da Zurich para discutir um pouco mais de bolsa, mas queria que você desse um pouco da sua visão sobre bolsa aí para os próximos meses. Vamos lá. Não é realmente a minha especialidade, tá? Nós somos gestores de renda fixa aqui, mas, obviamente, renda fixa tem tudo a ver também com renda variável, né? Afinal de contas, a gente dá crédito para empresas que normalmente estão na bolsa. Então, a gente guarda uma relação bem grande com isso. O que eu vejo? Assim como grande parte dos ativos de mercado, eu tenho a percepção de que a queda foi grande demais. Pelo que eu acompanhei, a queda da Bolsa Brasileira está entre as maiores, se não a maior do mundo, né? Da mesma maneira que em renda fixa, eu já percebi que também já deu um kick de fundo, quer dizer, a Bolsa caiu mais 2, 3 semanas atrás, e para o conjunto de informações que existem hoje disponíveis, eu acho que um potencial fundo de poço, ou estamos muito próximo do fundo do poço, já foi atingido. Isso não quer dizer, por exemplo, que se novas informações vierem, isso não pode criar uma nova linha de atuação, né? Vamos lá, se de hoje para amanhã se descobrirem que o tal do vírus tem poderes sobrenaturais, obviamente tem outras quedas a virem, né? Mas dentro do que até hoje se posicionou, se colocou, eu acho que você já teve precificações bastante elevadas aí da crise com relação à renda variável. Então, e renda variável é aquele tipo de ativo que não tem vencimento, né? Então, para quem tem tempo, para quem tem prazo, para quem tem uma dinâmica de trabalhar com prazos dilatados, a renda fixa talvez a renda variável, né? A bolsa talvez seja o único tipo de investimentos que não tem vencimento. Ele não tem prazo de vencimento. E isso, obviamente, dá uma vantagem excepcional para quem tem tempo disponível para ficar aplicado. Eu acho que Previdência tem também uma certa conotação aí de prazos mais alongados e etc., uma dinâmica dessa. Eu acho que tem muito valor disponível na bolsa em momentos que nem esse. Quer dizer, essas quedas de preço dão oportunidades a compras por um valor intrínseco muito interessante, né? Você tem aí ativos sendo vendidos bem abaixo do seu PL, né? Então, acho que isso tem pontos de entrada muito bons nesse momento. Legal. Daniel, muito obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite, participar aqui da Live Zurich com a gente. Foi muito bom, você foi muito claro, muito didático. Espero que nossa audiência tenha gostado. Tenho certeza que sim, a gente teve aí uma grande audiência durante a apresentação. A gente vai ter uma nova live na semana que vem, que vai ser comandada pelo John Liu. Então, aguardem aí nas nossas redes. E esse vídeo vai ficar gravado aqui nos stories da Zurich no Brasil, @Zurich no Brasil no Instagram, onde as pessoas vão poder acompanhar aí pelas próximas 24 horas. Daniel, bacana. Comentários finais. Não, bacana, eu que agradeço, enfim, Zurich, você, a todo mundo aí pela oportunidade de fazer essa interação direta aí com os investidores. Acho que isso é um ponto fundamental, muito importante. Acho que, inclusive, é uma das coisas boas que devem ficar a partir dessa crise, é essa, né? Eu tenho sentido aí que a nossa interação com os investidores tem se multiplicado bastante. Eu acho que isso é super interessante. Então, queria agradecer. Quanto mais informação, também, maior segurança. É isso. Queria agradecer a todos vocês aí pela oportunidade e, enfim, a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela parceria com a Zurich e a gente volta a se falar. Obrigado. E agradeço a todos, agradeço a audiência e fiquem ligados que a gente vai fazer novas lives aqui para frente, tá bom?
Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, pessoal. Fique em casa. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.